Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 27º encontro. Jeremias, do capítulo 12, do versículo de 1 a 6. O profeta faz uma amarga meditação sobre o sofrimento do justo e o triunfo dos malvados. Vamos encontrar no capítulo 12, versículo 1 a 4. Na meditação de Jeremias, chega a uma confissão de que o homem não compreende os desígnios de Deus. No caso aqui, Jeremias não entende. Capítulo 12, do versículo 5 a 6. Nessa primeira confissão, Jeremias pergunta: se Deus é justo, por que os ímpios prosperam, enquanto o justo é oprimido, explorado e reduzido à miséria? Ele faz também uma referência pessoal diante da família dele, que prospera, e que o persegue, e ele que é justo, que vem perseguido. Javé promete o julgamento e justiça e anuncia ao profeta que ele deve enfrentar dificuldades ainda maiores e deve perseverar, só confiando em Deus. Façamos então a nossa leitura. Tu és justo, ó Javé, para que eu possa discutir contigo. No entanto, eu gostaria de fazer-te uma pergunta em questão de direito. Por que o caminho dos ímpios prospera, os traidores vivem todos em paz? Tu os plantastes e eles criaram raízes, e agora crescem e produzem frutos. Tu estás perto da boca, mas longe do coração deles. Mas tu, Javé, me conheces e me vês. Sabes que meu coração está contigo. Arranca essa gente como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando o país ficará de luto e estará seco, tudo que era verde nos campos? Pela maldade dos seus moradores perecem as feras e os pássaros. Pois eles dizem: Deus não os vê, Deus não vê os nossos passos. Se correndo com os pedestres você se cansa, como poderá competir com os cavalos? Se você não se sente seguro numa região pacífica, o que fará na floresta do Jordão? Porque até os seus irmãos e a família do seu pai, até eles traíram você e o caluniaram pelas costas. Não confie neles, mesmo quando falarem coisas boas. Vamos então refletir. Versículo 1. Tu és justo, ó Javé, para que eu possa discutir contigo. No entanto, eu gostaria de fazer-te uma pergunta em questão de direito. Por que o caminho dos ímpios prospera e os traidores vivem todos em paz? Jeremias coloca aqui uma questão a Deus. Essa questão se deve à experiência pessoal do profeta. No primeiro momento, na experiência do profeta, ele passa por uma perseguição injusta. Ele, o profeta, que é fiel a Deus. O profeta Jeremias, perseguido injustamente, experimenta na carne a sorte do seu povo injustamente agredido. Jeremias, claro, é inocente, mas o povo não. Deus vai negar a forma simplista da questão colocada pelo profeta, dizendo que o raciocínio de Jeremias não é correto. Se Deus é justo, tu és justo, Javé, por que os ímpios prosperam? Por que o caminho dos ímpios prospera, enquanto o justo vem perseguido? Jeremias sentiu isso na pele. Jeremias quer colocar uma questão de justiça, de direito. Javé é justo, mas como pode o ímpio prosperar, os traidores viverem em paz? Como pode a justiça lidar com uma situação desta?
Versículo 2. Tu os plantaste e eles criaram raízes, e agora crescem e produzem frutos. Tu estás perto da boca, mas longe do coração deles. Foi Javé aquele que plantou essa planta que se tornou má. Não é uma vinha nem uma oliveira. O coração deles. O coração é a sede de afetos e paixões. Jeremias conhecia a devota, entre aspas, piedade, fecha aspas, de seus criminosos, perseguidores. Ele mesmo não tinha poder de ler os planos dos criminosos, mas é o próprio Deus aquele que comunica ao profeta. Foi Javé aquele que plantou este povo que cresceu, produziu frutos, mas fruto do crime. Javé está perto da boca deles, mas está longe do coração deles. Versículo 3. Mas tu, Javé, me conheces e me vês, e sabes que meu coração está contigo. Arranca essa gente como ovelhas para o matador, separa-os para o dia da matança. Jeremias pede que Javé faça justiça, já que ele é justo. Javé conhece intimamente o profeta, sabe que ele é fiel a Deus. Jeremias diz, meu coração está contigo. Sabe que ele mantém a comunhão com Javé. Ele lança então uma imprecação ao profeta. Ele suplica por justiça a lei do talião. Que este povo que foi plantado e deu fruto mau, seja arrancado. Jeremias usa a linguagem da matança, como ovelhas que vai ao matador. Este versículo é um pouco complicado. Ele está omitido da Bíblia do peregrino, que salta esse versículo e passa para o versículo 4. Ele está na Bíblia da tradição ecumênica da Bíblia, na Bíblia e também na Bíblia de Jerusalém. O único comentário que encontrei este versículo foi em Orígenes, um pensador do século III. Ele fez uma homilia ao profeta Jeremias. O dia da matança, também chamado dia da purificação. A purificação é o castigo daqueles que virão sentenciados. Que neste dia da matança eles venham purificados. Pois Deus castiga aqueles que ama e flagela todo filho que acolhe. Este dia será o dia da invasão da Babilônia. Estes que prosperam no mal serão castigados para o bem deles. Versículo 4. Até quando o país ficará em luto e estará seco tudo que era verde nos campos? Pela maldade de seus moradores, perecem as feras e os pássaros. Pois eles dizem, Deus não vê os nossos passos. Jeremias apela para a justiça divina. O profeta fala como se a terra fosse animada, quando diz que o país ficará em luto, pela maldade daqueles que fazem o mal. O país está de luto pela maldade de seus habitantes. A maldade seca tudo, pois seus moradores do país não poupam nem as feras vorazes e os pássaros. Não acreditam que Deus vê alguma coisa, nem estão se preocupando com Deus, porque, segundo eles, Deus não vê alguma coisa. Deus não vê nada. Nem também estão se preocupando com Deus. Aqui uma espécie de ateísmo prático. Acreditam que Deus fica independente com tudo aquilo que eles fazem. Deus ignora aquilo que eles fazem. A inspiração vem do Salmo 94, 93, do versículo 1 ao 7. Javé, Deus das vinganças, aparece, ó Deus das vinganças. Levanta-te, ó juiz da terra.
devolve o merecido aos soberbos, a lei da retribuição. Até quando os injustos, ó Javé, até quando os injustos irão? Até quando os injustos, Javé, até quando os injustos irão triunfar? Eles transbordam em palavras insolentes. Todos os malfeitores se gabam. Eles massacram teu povo, Javé. Eles humilham tua herança. Matam a viúva, o estrangeiro, assassinam os órfãos e comentam: Javé nada a ver. O Deus de Jacó não percebe. Agindo assim, eles estão agindo com o ateísmo prático. Acham que pode fazer o que quer e que as coisas vão ficar do jeito que está. Que Deus nada a ver. Versículo 5. Se correndo com os pedestres você se cansa, que é uma resposta de Javé ao profeta Jeremias, à pergunta que ele fez. Se correndo com os pedestres você se cansa, como poderá competir com os cavalos? Se você não se sente seguro numa região pacífica, o que fará na floresta do Jordão? A floresta do Jordão era o refúgio de feras. O versículo 5 ao 6 contém a resposta de Javé Deus à queixa do profeta. Essa queixa que nós vimos no versículo 1 ao 4. Javé não tranquiliza o profeta, mas mostra-lhes dificuldades maiores. Se Jeremias desanima com questões menores, correr com pedestres, e se por pouca coisa ele se preocupa, como ele poderá enfrentar os maiores competindo com cavalos? Jeremias não percebe que o que ele passa é pouco diante das realidades maiores e mais difíceis que virão. Se onde está Jeremias ele não se sente seguro, ele deve lembrar que os desafios maiores devem ser enfrentados nas florestas do Jordão, região de animais selvagens. Coisas mais difíceis virão. Versículo 6. Porque até os seus irmãos e a família de seu pai, até eles traíram você e o caluniaram pelas costas. Não confie neles, mesmo quando falarem coisas boas. Jeremias deve manter a sua fé e coragem, diante de todo o sofrimento e até da traição de sua família. Pois esses sofrimentos são insignificantes diante dos maiores que virão. Os inimigos de Jeremias são aqueles de sua própria casa. Miqueias, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Novamente, Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Por isso, eles não devem confiar. Por isso, o profeta Jeremias não deve confiar em nada deles, mesmo que falem coisas boas. Mas Jeremias deve ser fiel à sua missão. E foi Javé quem lhe deu essa missão. Dias mais difíceis virão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.